Se você acredita que Red Lobster faliu por fazer um coma à vontade de camarões, pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 86 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins. e eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E vamos às conspirações da semana. Moraes proíbe que cidades proíbam professores de usar português GLS em aulas. Mulher é presa por stalkear médico e deixa colegas de cela desconfortáveis. Ex-diretor do CDC fala de efeitos adversos da vacina do Covid. Será que o Pix da Pfizer parou de cair? Presidente do Irã morre em suposto acidente de helicóptero. E Klaus Schwab, o vilão de 007 da vida real, planeja sua aposentadoria. Fala aí da visão. Beleza, cara? Beleza, Aderi. E aí? Tudo tranquilo? Como foi sua semana? Que você me conta de bom? Cara, semaninha tranquila, nada de diferente, nada de eletrizante, só uma rotininha padrão. E a sua? Então, eu tenho ar-condicionado, então agora eu posso fazer o podcast quão longo quanto, sei lá, eu tiver dinheiro para pagar no fim do mês. Porque ainda não é a primeira vez que eu tenho ar-condicionado, então eu não sei como vai ser isso. Eu peguei, o cara falou que a tecnologia inverter mais econômico do mercado, então eu não sei o quanto mais econômico do mercado vai servir para mim, né? E outra coisa, eu participei de um podcast, eu acho que eu posso chamar, pelo menos de uma transmissão ao vivo de um podcast internacional. Olha, eu tenho duas perguntas. O nosso podcast não pode ser considerado internacional? Já que... né? O que eu quis dizer é estrangeiro. Tipo, idioma estrangeiro. Ele é de pessoas americanas nos Estados Unidos falando inglês. Eu era o cara de fora com sotaque estranho. Entendi. Mas como assim, cara? Então, na verdade, eu tenho um grupo que a gente sempre se reúne cada 15 dias para conversar, para trocar ideias. A maioria são podcasters também. E a gente se reúne. E daí um deles decidiu, eu vou abrir a live no meu canal e fazer um show ao vivo. E eu achei que era isso, sabe? Tipo, que ele ia abrir, que ninguém ia ver e acabou. Mas não, depois ele soltou como um episódio do podcast mesmo. Então tudo que você falou... Tá gravado. Teve que assistir pra ver se não tinha nenhuma... Pra falar a verdade, eu demorei pra falar alguma coisa lá, porque mesmo que você saiba que não tem muita gente assistindo, é uma certa pressãozinha, você fala, nossa, estou ao vivo. Então a primeira coisa que eu falei já tinha mais de 1 hora de transmissão. It's alive. Entendi. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. E daí você vai acostumando também, né? É duas coisas, né? Porque que você fala, cara, a hora que enquanto eu tô quieto aqui, eu posso ser qualquer pessoa nessa transmissão. A hora que eu abrir minha boca, tá claro que eu não sou americano, entendeu? Tá? Eu sou o estrangeiro da galera, eu sou o Fez. Abédica. Welcome to Abédica. Exato. Mas foi divertido, né? Foi legal. A gente fez meio que um jogo levando em consideração a definição dos anos 90 de retardado e gay, que não são aceitos pelo politicamente correto hoje em dia, mas a gente pegava temas e discutia se era retardado ou gay. Caralho, velho. É um podcast que com certeza seria preso no Brasil.
Ia ter gente gritando. Eu não acho que seria preso, sabe? Tipo, não é uma... Porque claramente a gente não estava falando que as pessoas envolvidas no tema eram homossexuais ou eram deficientes mentais. É só aquela coisa, tipo, o Jackass. Jackass é retardado, entendeu? Sim. Daí você pega Dawson's Creek. Dawson's Creek é gay. Entendi. Mas o que eu quero dizer é que aqui no Brasil não tem muito essa de você ter uma lógica do tipo, o pessoal ia encher o saco, não ia ser preso, mas dependendo do tamanho do podcast e de quem fosse seus concorrentes, você iria ser preso. Ou exilado. Eles jogaram umas coisas que eu acho complicado você falar, principalmente sendo de fora. Era tipo, eles estavam dentro da conversa do tema lá, eles estavam falando de como existe uma certa rincha entre mexicanos e negros nos Estados Unidos. Daí eu até consegui fazer o comentário que eu falei, no Sons of Anarchy eles também não se bicam, não. É que eu não assisti Sons of Anarchy. Então tinha a gangue dos mexicanos e tinha a gangue dos negros. Entendi. Mas que legal. Então, você já está se tornando um podcaster profissional, já, inclusive participando de outros podcasts internacionais em inglês. In English. Multilíngua. Legal. Não, foi legal. A experiência foi da hora. É o tipo de coisa que... sei lá, né? Dá uma empolgada, né? Você pensar que tem alguém que do nada me viu falando lá e pode ter soltado uma risadinha. Você acha da hora? Uhum. Sei lá, isso pode acontecer com o nosso também, mas é meio que o objetivo do nosso. Eu não fui nesse lugar pra isso, sabe? Eu fui lá, tipo, pra tomar uma cerveja e dar risada com os caras. Sim, não, legal. É uma experiência nova. Mas se alguém quiser procurar aí, eu não lembro o nome do podcast, é Fact Check This Podcast. É isso mesmo. Fact Check This Podcast. E é isso, né, da visão. E vamos. Você tem mais alguma coisa para falar aí? Eu posso passar para os e-mails dos terapeutas aqui. Bora para os e-mails dos terapeutas. Então a gente recebeu um e-mail do Eduardo Hoffman, mandou pra gente, ele lá é o nosso terapeuta lá da Finlândia, sempre contribuindo com conteúdo. Salve, Eduardo. Isso aí. E ele mandou aqui um breve feedback construtivo, como é de se falar hoje nas empresas, né? Você não fala mais que você tem uma crítica, você tem um feedback construtivo. E ele fala que o último episódio, o som tava ruim. O Ariel parecia que estava numa sala vazia, que dava eco. O Davi parecia que estava sentado numa poltrona na Arca do Noé. Toda vez que se mexia, escutava. E parecia que estava dando aquela virada, assim, para soltar um punzinho. Sem falar dos passarinhos e cachorros, lá pelo final, já estava dando risada com as gafes sonoras. Eu respondi essa parte pro Eduardo, Davi, pra você ficar sossegado, porque eu falei, era tudo o meu microfone, entendeu? Isso aqui foi lá no episódio 84, então quem quiser conferir essas gafes sonoras pode ir lá ver. E o que aconteceu é que eu deixei meu ganho no microfone aqui estourado. Então, se alguém assobiasse na rua, pegava no microfone. E essa cadeira aqui, tipo, por que era quando você se mexia? Na verdade, era quando você estava falando. Porque a hora que você fala, eu encosto aqui e às vezes dou umas mexidas. E essa cadeira encosto aqui de trás, ele faz... Entendi. Tipo, vou ver se eu consigo fazer aqui. Eu não sei se saiu. Eu não tô ouvindo, pelo menos o meu retorno não tá. Eu fiz os sons aqui, se tivesse com aquele ganho. Como fala, com o ganho do jeito que tava aquele dia, ia ter saído. Mas beleza. Um episódio com ASMR, então. Eu não sei o que é isso. A ASMR é aqueles que fica fazendo som no microfone, raspando coisas, ou
cochichando. Eu não sei também explicar o que é, cara. Esse que eu já Isso vi, é tipo, é uma pessoa? Uma deficiência da pessoa de ficar raspando o microfone? Não, cara. É tipo assim, tem gente que faz live fazendo ASMR e, tipo, ganha muito dinheiro É por tipo o conta cara do do som. Locademia de Polícia, é isso? Não, porque o Locademia de Polícia ele imita sons. Mas, por exemplo, a pessoa pega um microfone muito bom e, ó, a ASMR refere-se a uma sensação agradável de parestesia ou formigamento, geralmente sentida na região do... Não, não tem nada a ver Nada a com o que ver. nada a ver. Ah, o fenômeno foi comparado à sinestesia auditiva tátil, será? Resposta sensorial autônoma do meridiano. Eu não sei se é isso. Qual é o significado? É, resposta meridional sensorial autônoma. Ou seja, uma sensação agradável gerada no corpo por um estímulo externo. Que nos vídeos de ASMR costuma ser sonoro ou visual. Então, é tipo assim, o cara faz sons, ou pelo que eu tô vendo aqui, pode ser vídeos, né? Sabe aqueles vídeos cortando coisas? Ah, tá, entendi. Eu acho que o visual seria esse caso, mas o sonoro é tipo, o cara deixa o microfone num ganho gigante e daí fica fazendo barulhos. Mulheres, normalmente, ou fica cochichando. E tem gente que acha isso agradável, e fica ouvindo, entendeu? É, mas não faz assim com a boca. Tipo, pega objetos e fica fazendo, raspando. Eu Tipo, entendi. É tipo um barulho branco, um barulho cinza, sei lá, com objetos. sei lá, também. É. Boa sorte E aí. qual Alguém das não sabe que é categorias esse, né? daquele jogo lá cairia esse? Qual das duas categorias? Que jogo? No gay ou retardado? Hum. Eu não vou me pronunciar, embora eu tenha uma opção. Beleza, seguindo aqui com o e-mail. É incrível, o e-mail do Eduardo, tipo, sempre gera muita conversa. Ele pode falar, olha, o som tava uma bosta, e gera uma puta discussão em cima. Daí Aliás, ele... obrigado, Eduardo, pelo feedback aí. É bom porque daí a gente vai acertando aqui também. Então, eu sou... na verdade, aquele episódio não é... Vamos lá, vou dar uma desculpa aqui. Ficou uma bosta, mas uma bosta foi depois de eu gastar um bom tempo trabalhando, porque o inicial não dava para colocar. Ele ficava, o som branco do meu microfone, quando eu não estava falando, ficava mais alto que a voz do Davi. Então eu tive que separar o áudio lá, fazer umas gambiarra, passar uns filtros lá da Adobe. Até que chegou num negócio que eu falei, beleza, agora dá pra pelo menos usar no podcast. Mano, meu microfone tá subindo aí hoje. Beleza, mas outro tema que tá no radar dele, ele fala aqui, outro tema que está no meu radar da propaganda da esquerda. Para colocar uma referência, aqui na Finlândia, a Dilma é considerada uma celebridade. Cara, isso é difícil, né? A Dilma ser uma celebridade porque ela comete umas gafes, beleza, mas lá deve ser sério, sabe? Tipo... Mas pra mim não é absurdo isso, porque, tipo, eu acho que se você perguntar mundo afora, o Lula, tipo, na cabeça das pessoas é o Nelson Mandela brasileiro, tá ligado? Que foi preso em sei lá o quê, entendeu? E voltou ao poder. ele coloca aqui, né? Sempre falam bem dela e do Lula. Bom, do Lula já não falam mais, por razões óbvias. Mas então, eu acho que até o Lula... Tudo bem os caras falarem bem dele, porque ele ficou muito tempo militando antes de realmente ele fazer alguma coisa, entrar no poder e mesmo os primeiros 2 mandatos dele são vistos como bons porque ele estava surfando como é que fala? Na época de vacas gordas, que foi os anos 2000 em todo lugar, né? Tipo, não só no Brasil. É o que eu falo, o Brasil foi bom na época do Lula, apesar do Lula. Tipo, né? Tanto é que a conta chegou na época da Dilma e ela se fodeu. Até por isso, não achar que a Dilma é uma celebridade, eu sei que ela é uma celebridade, porque ela falou aquele negócio da mandioca lá, da saudação.
E eu acho da hora. Eu concordo com isso. Eu gosto dela por essas coisas que ela falava. De nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder. Mas achar que ela é uma celebridade de verdade, pra mim é porque você não entende o que ela é, sabe? Tipo, sei lá, mano. Mas é que a gente aqui no Brasil tem uma proximidade muito maior. Então, se você considerar, por exemplo, a mídia da Finlândia, quanto mostra da Dilma na mídia da Finlândia? Provavelmente muito pouco, quase nada. E provavelmente eles não dão destaque a essas gafes dela e essas coisas que você falou, as viagens que ela dava nos discursos dela. É, Então eu acho que é aquele negócio, o pessoal só vê o que a mídia mostra, também não está nem um pouco interessado em saber do governo brasileiro e só Dilma, daí na TV fala lá, foi presidente, passou eu por. acho que é mais por uma questão de ser de esquerda, né, mano? Tipo, Ah, sim. Então, mas vamos dizer, a mídia querendo enaltecer ela que é de esquerda, passa essa imagem, né? porque, por Talvez se ela exemplo, fosse seguindo. oposição ou algo que a mídia desse país não concordasse, daí você já ia ver, ia estar tipo, guerrilheira, tomou a força, o poder, sei lá, já ia falar. Não, porque aqui, ó, seguindo o e-mail do Eduardo, ele fala: na época do Bolsonaro, toda vez que acontecia algo no Brasil, vinham falar ou perguntar o que estava acontecendo. Isso eu posso falar que foi uma realidade aqui na Colômbia também. O Bolsonaro, tipo, sei lá, falava qualquer coisinha e já virava um forfé e vinham falar: o Bolsonaro tá acabando. Eu lembro uma vez que vieram me perguntar, que ficaram sabendo que o Bolsonaro queria acabar com uma reserva indígena. E eu falei assim, não, mas que eu saiba, ele quer acabar com todas as reservas indígenas. Daí a pessoa ficou horrorizada. Eu falei, mas a terra é do índio, tem que dar pro índio. E ela não conseguia entender que acabar com a reserva indígena não era chegar lá e metralhar os índios. Não era colocar eles em câmara de gás. Era simplesmente falar, viu, esse espaço aqui não é mais do governo. Agora é de vocês que moram aí. Então, se vocês quiserem transformar isso num estacionamento e um shopping center, beleza, mas vocês não vão ter onde morar. Entendeu? Sim, então eu acho que no fim das contas era isso mesmo. Aqui no Brasil mesmo foi feito isso, né? É que aqui ainda existia um ou outro canal que era mais Bolsonaro e a maioria era mais Lula, né? Mas ainda existia uma ou outra mídia para defender mais o Bolsonaro. Então É porque ele ficou dá para visado, né? imaginar. Ficou por conta de umas falas dele, que nem assim. Você vai falar do. Você lembra do Trump? Tudo que a galera fala do Trump, mas você não vai lembrar, por exemplo, do Mike Pence, que era o vice do Trump. Ninguém vai falar dele. Por quê? Porque ele era o republicano que falava sempre a coisinha normal. Então ninguém vai falar. E tem essa questão de o Bolsonaro, por exemplo, ele falava um ou outro absurdo. Daí era manchete em vários jornais, sites e tal, não sei o quê. E a gente sabe que o Lula também não é o cara que fala as coisas mais bonitas do mundo. Mas daí isso daí não aparecia. Depende do momento, inclusive, né? Porque já teve época da própria Globo expor coisas que o Lula falava, aquelas gravações e tal. Hoje, acho que não é tão do interesse da Globo, mas tudo que o Bolsonaro fala tá lá. E tudo que é de ruim, ou que eles julgam ser de ruim, eles querem associar ao Bolsonaro. E quando eles querem queimar alguém, eles querem associar ao Bolsonaro também, né? A gente viu eles tentando fazer isso com o Milley, com Elon Musk. Então, já é um padrão da Globo aqui. Agora, então, eu imagino que seja isso também no exterior, né? Tipo, a mídia quer pega alguma coisa que o Bolsonaro fala e põe. E quer proteger o Lula, é só não falar que ele também fala as asneiras dele, também fala as besteiras dele. Se o Bolsonaro falasse aquelas coisas machistas que o Lula já falou pra caramba também, já imaginou, né? Então,
Bom, continuando aqui o e-mail, ele fala, aí você coloca, daí ele fala dos assuntos, né, que iam perguntar, queimada na Amazônia, vacinação ou mortes por Covid e outros. Agora que, desde que a era Lula, não, agora que o Lula voltou, então isso acabou. Agora ele pergunta para as pessoas se escutaram alguma coisa, por exemplo, das enchentes do Rio Grande do Sul, e ninguém escutou nada. Isso é até porque se o Lula tivesse fazendo o joguinho da União Europeia, se ele tivesse falando de mudança climática, de moeda, como é que fala? De moeda digital centralizada, se ele tivesse falando da agenda do Fórum Econômico Mundial, ele ia ser notícia também na Europa, iam falar muito bem dele. Mas como o que ele está falando é contra a agenda, por mais imbecil que seja, não é a mesma imbecilidade que eles querem que ele fale, então daí eles não falam mal, porque o Lula tá do lado deles de um jeito ou de outro, mas eles também não falam bem, não falam o que ele tá falando, porque eles não que não tá na agenda deles. Independente se eles concordam ou não, daí é outra coisa, né? Mas é isso, e esse foi ele ainda coloca aqui até a próxima e muito obrigado pela dose semanal de Brasil. Cara, obrigado você, Eduardo, por escutar o podcast aqui, porque é muito legal, você tá sempre contribuindo aqui, então obrigado também por isso, né? É isso aí, valeu, Eduardo, obrigado aí por estar sempre contribuindo com a gente aqui, participando, dando sua opinião. E também esses feedbacks aí, técnicos. Obrigadão mesmo, tamo junto. Pois é. E agora, eu esqueci de falar, agora ficou meio perdido, mas era só para dar um contexto na chamadinha lá da Red Lobster, que abriu um Coma à Vontade e deu ruim da visão. Preju. Então, eu dei uma olhada na notícia e essa aqui já foi, acho que o maior restaurante de frutos do mar do mundo, né? Já agora abriu o pedido de recuperação judicial, que fala, né? Lá nos Estados Unidos, porque tem mais de 1 bilhão em dívidas e tem 30 milhões no caixa. E por uma sucessão de erros administrativos, né? De gestão. E o último, que foi mais comentado, é exatamente isso que o Ariel falou. Acho que existia uma coisa limitada, né? Sazonal, de que você ia lá e pagava $20 e comia camarões à vontade. E os gestores, né, a empresa que estava administrando, decidiu colocar como um item normal do cardápio. Você come à vontade e por $20 você come o quanto de camarão quiser. E isso gerou um prejuízo de 11 milhões de dólares. Então a empresa já não estava muito bem. 11 milhões para você colocar no oceano de $1 bilhão, tá? Então nem parece que é tanto, né? Mas a questão é que a empresa que já foi a maior do mundo, né, de frutos do mar, agora passa por perrengue. Isso me lembra um restaurante japonês que fazia Coma à Vontade de temaki. E ele também depois faliu. Se você estiver falando do mesmo que eu fui, é porque, na verdade, eles eram... Eu não sei se a questão aí foi prejuízo, a questão é que eles eram muito mal organizados e eles nunca tinham... como se diz? Eles não tinham produto suficiente para entregar, porque o temaki, você tem que deixar o arroz pronto e daí... para ir fazendo, né? E o que acontece? Enchia, todo mundo pedia temaki, a primeira leva de temaki ia rápido, depois quando as pessoas iam pedindo já a outra leva para repetir, demorava mais de hora para chegar, porque o arroz tinha acabado, tinha que fazer mais arroz. Existe uma questão também do arroz estar muito quente, daí você coloca na alga, a alga fica borrachuda, não sei o quê. Então... realmente, a má gestão do negócio, por mais que tenha uma ideia boa, uma comida boa, afunda mesmo. Mas acho que é esse mesmo aí. Inclusive, ele era um restaurante de fusão japonesa e peruana.
É, esse mesmo. E claro que a galera ia lá mais pelo japonês, porque eu acho que no Brasil ninguém nem sabe qual que é a culinária peruana, apesar de ter coisas muito gostosas do Peru. Bom, ceviche mesmo é... Eu não sei, ceviche é uma coisa que o brasileiro médio sabe o que é? Acho que não, acho que... Sabe porque vende nos restaurantes de comida japonesa, né? Apesar de não ser japonês. Ah, tá. É. Tipo, você Então, vai num é o rodízio de ceviche... comida japonesa, eles falam, quer ceviche? E daí, quero, tal, e come. Mas acho que não sabe que não é japonês. E eles têm uma bebida fermentada, chama acho que chicha morada, né? Que a chicha é o nome da bebida e morada porque ela é da cor roxa. E é gostosa também. Boa. Certo. Mas beleza, vamos entrar na nossa pauta aqui. E, pô, eu acho uma pena o Red Lobster tá fechando, porque eu tinha vontade de comer no Red Lobster. Eu sempre vejo os caras no seriado com o babadorzinho do Red Lobster. Me dava muita vontade de experimentar. Cara, eu nunca comi lagosta. E eu tenho a impressão que eu não ia gostar se eu comesse. Não sei, eu não sou muito fã de frutos do mar. Ah, você ia gostar de lagosta? É mesmo? Ah, eu acho que sim. Mas que de tanto assistir desenho e essas coisas quando eu era criança, eu sempre pensei, nossa, deve ser muito bom. Mas hoje em dia que eu tô adulto, eu fico meio na dúvida, não sei. Eu tô tentando pensar com que outro animal que eu compararia à lagosta. Mas sabe que eu não consigo. O gosto da carne de lagosta é peculiar, assim. É meio adocicado, mas é gostoso. E Boa. tem todo o charme de você estar com um bichão no seu prato ali. Também é bem legal. Entendeu? Você está com um cadáver no seu prato. Um cadáver ali. Claro. Uma barata do mar. Ai, ai. Então, mas É que nem é que nem quando você vai, o pessoal vai pra Argentina e come aquele caranguejo grandão lá. Tipo, deve ser um saco, deve ser muito melhor você comer o caranguejo pequeno já, tipo, preparado assim, já tipo sem a casca, sem a carapaça. Mas não, a galera quer comer o grandão porque fica da hora, né, no prato. Eu Mas não sei, beleza, não me comecei a atrai salivar muito. aqui já com a conversa. Eu acho que não me atrai muito não ter esses bichos no prato. Eu prefiro não lembrar que é um bicho. Eu sou um carnívoro não Cara, assumido. a melhor coisa que eu vejo é que nem assim, leitoa, sabe? Ver a leitoa inteira, assim, com a cabeça, aquilo lá me dá tanta fome. Ver o Nossa, bichão ali. cara, a gente é o contrário. Se eu vejo assim, se eu vejo o formato de um animal, tipo, pra mim a picanha é um negócio que você compra no mercado, tá ligado? Não é um bicho morto. É, né? Da onde vem O da onde vem a bacon. picanha? É, Do pão de açúcar. exato. O bacon pra mim é, sei lá, vem Não, da mas bacon é frigideira. vegetal, né? Você nunca viu árvore de bacon? Você nunca... Não, eu tenho certeza que é vegetal. Eu como bacon, eu falo, não, essa é a minha salada de hoje. Então, beleza. Beleza. Vamos falar aqui, começando, vamos falar do ex-diretor do CDC. O CDC, para quem não sabe, é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E mais ou menos assim, se o prefeito da sua cidade falou que você tinha que ficar a 2 metros de distância do seu coleguinha na fila da padaria, foi porque o CDC começou com essa merda. Entendeu? Toda a imbecilidade que você pensa, o CDC começava com a política e o mundo inteiro importava. Era o CDC e a Organização Mundial da Saúde, mas os dois são as mesmas pessoas, mesmo que não sejam exatamente as mesmas pessoas, eles têm um grupão de WhatsApp e eles se conversam lá e decidem como que eles iam foder a sua vida naquela semana. O nome do cara, Davi, é o Robert
Redfield. E ele foi numa entrevista com o Chris Como. O Chris Como, que a gente citou no último episódio, que agora, né, antes ele demonizava todo mundo que não queria tomar vacina e que falava da ivermectina. Agora ele mudou, ele teve problemas com a vacina e ele está tomando ivermectina, então agora ele é do time, tipo, vacina enganaram a gente. E ele entrevistou esse cara, e o cara falou em entrevista que realmente na época os oficiais que queriam falar dos efeitos adversos da vacina eram silenciados. Ele usa uma desculpa de... porque tinha medo que se falasse a verdade ninguém ia querer tomar vacina. Imagina você dar essa desculpa para sua namorada. Você trai ela, você mente, daí ela descobre. Daí depois, daí você fala que não era. Que era mentira. Daí depois você vai falar lá, quando vocês já estão, sei lá, depois, já casado com filhos, falar, na verdade eu traí você mesmo, mas... eu não contei pra você na época que eu tinha medo de você me largar. Tipo, você acha que ela vai confiar mais ou menos em você a partir daí? Exato. E é aí que mora o perigo, porque embarcando no seu exemplo, a confiança desaparece, né? Então, se a gente, por acaso, aparecer uma nova pandemia de uma doença mais letal, o que você acha que vai acontecer? O pessoal vai acreditar no que o CDC falar? Vai tomar vacina desenvolvida em poucos meses? Ou será que cada um vai fazer o que quer, considerando o que aconteceu nessa pandemia com essa vacina e agora com essas declarações, inclusive do ex-diretor do CDC? Cara, eu acho assim, mas isso eu não tenho como provar. E eu espero que nunca seja provado na minha vida. Eu acho que se tiver uma doença foda mesmo, não vai precisar ninguém falar o que você tem que fazer. Imagina você ver assim, tipo... Você vê a sua tia te liga. Aqui estamos com Covid. E no outro dia, pum, morreu tudo. Você vai ficar esperto com essa doença. Entendeu? Agora, que nem o Covid. Começou foda. A galera falava que tinha gente caindo na rua morrendo. De repente começaram a fazer cemitério em parque, em praça, já para esperar a galera morrer na rua. Daí quando começou, e aí? Não, eu tive febre. Eu tive tosse. Eu tive... Daí você via, a minha avó morreu. Daí, mas quantos anos ela tinha? 101. E ela tava fazendo quimioterapia. Daí você começa a perceber, não é tão grave essa doença para uma pessoa jovem e saudável. Entendeu? Parece que existe um grupo de risco nessa doença. Só que não. Daí o que aconteceu é que mesmo a gente conhecendo isso, conhecendo esses dados, que já não era mais tão grave para todo mundo, era tratado como se fosse letal para todo mundo. Entendeu? Então, uma coisa que poderia ter durado alguns meses, eles prolongaram por 2 anos, porque eles fecharam todo mundo. Daí, a hora que abria, tinha pico. Daí, fechava de novo. Daí, abria, tinha pico. Em vez de deixar assim, abrir, tem o pico, passa o pico, vai ter um outro pico, vai passar outro pico e vai reduzindo. Tipo, que é o normal. E daí, você vai em picos assim de 2 semanas, né? Que é o ciclo da doença lá. E em 6 meses você acabou isso. Mas com os lockdowns se prolongou esses picos por 2 anos. Você tá mudo. E essa declaração do ex-diretor do CDC, ela coloca em xeque muita coisa, né? Porque com essa vontade, né, vamos dizer assim, que os órgãos tinham de impor a vacina, e como você falou, né, o que estimularia as pessoas a tomar a vacina? Ver que tem gente morrendo, que nem você falou, minha tia tá com Covid, todo mundo morreu. Então, o quanto dos dados que nos foi passado
são reais, né? Que nem você falou, minha avó com 101 anos fazendo quimioterapia, não sei o quê, caiu, bateu a cabeça e morreu de Covid, tá ligado? Mas fizeram o teste e ela estava com Covid, então mandaram no relatório lá de números de casos. Eu imagino que deve ter acontecido isso, cara. Porque eu ainda... Eu comparo com aquela cena do Tropa de Elite, não sei se você lembra, que é assim, que o capitão tá falando com o coronel lá, né? E o coronel fala, o que é isso aqui? 2 mortos na praia, não sei o quê. Morreu na praia é afogamento, não é violência. Daí o cara fala, não, mas tinha perfurações de bala. O senhor é legista, por acaso? Se morreu na praia é afogamento, tá ligado? Então, provavelmente era assim, tá, morreu com Covid. Não, mas a pessoa tomou 5 tiros. Não, mas tá, Covid. Põe aí estatística do Covid. Morreu mais um de Covid. Então, eu não tô nem falando que isso aconteceu de fato, eu não tô falando que eu acredito que isso aconteceu, mas com esse tipo de declaração do diretor do CDC, eu acho possível que tenha acontecido, né? Quanto mais a gente descobre as coisas pós-pandemia, mais eu acho possível que tenha muita coisa mentirosa por trás. Não, com certeza pode ter tido esse exagero, só pensando assim, ó, todo mundo que entra no hospital faz teste de Covid. Daí eles mandam para saber os casos quanto daqueles testes saiu positivo. Mas às vezes o cara tá no hospital porque ele quebrou a perna. Então não tem nada a ver com o Covid, mas ele fica como se ele fosse hospitalizado com Covid. Então você aumenta o número de casos. E daí se vai o cara que quebrou a perna, foi fazer a operação, o médico errou e ele morreu na operação, mas o teste dele estava positivo, vai como óbito com Covid. Então, para quem lê esses dados e não tem a informação que ele estava lá para a perna quebrada, fica como se a causa da morte fosse Covid. Então, daí você extrapola os dados, principalmente do pessoal mais novo, que tem maior probabilidade de morrer de outras coisas, de acidentes, entendeu? Homem novo, tem tanta coisa que eles fizeram um levantamento nos Estados Unidos que a maioria das picadas por cascavel é em homens entre 18 e 25 anos. E o lugar onde eles mais tomam picada da cascavel é na mão, entre o indicador e o polegar. Ou seja, o imbecil está indo pegar a cascavel quando ele toma essa picada. Então, é isso, entendeu? Daí você pega lá, o cara foi picado pela cascavel, quando ele foi tentar pegar a cascavel, chegou lá, teste Covid, positivo, pum, óbito, Covid. E o número é inflado, não precisa nem ter má fé. Mas pode ter tido má fé também, porque em muitos lugares a verba que o hospital recebia para tratamento de Covid era ligado ao número de casos e óbitos por Covid naquele hospital. Não, e existe uma pressão muito grande também de aceitem, né, que é isso, que é grave, e tratava como bandido. Não, eu não sei sobre essa vacina. Tipo, você não precisava nem falar que você era contra. Se falasse assim, tenho dúvida sobre a vacina, o nego ia cair matando em cima de você. Você é burro, cara, você é idiota, você não sei o quê, né? E hoje o órgão responsável por muitas das diretrizes está aí falando que eles falaram besteira aí por pura pressão para não tomar na cabeça deles, entendeu? Então é difícil. Com certeza cai bastante a credibilidade e, como você falou, a próxima pandemia, se não tiver nego caindo morto na sua frente, o nego não vai acreditar. E tem o risco também que ele mesmo, né, admite sobre as vacinas, né, de estarem causando ou terem causado problemas. A gente falou esses dias também, um ou 2 episódios atrás, sobre a AstraZeneca, que parou de produzir a vacina. Então, assim, as coisas vão ficando esquisitas, né, depois que passa. Mas na época era um absurdo. Eu lembro que eu tomei a vacina e eu não tinha problema de conversar com quem achasse que não queria tomar e tal, mas ninguém falava que não queria tomar ou que era contra, porque
era tido como um terrorista, como um absurdo, um bandido, né? Então, e ele fala assim, né? Mesmo com os efeitos adversos que a vacina pode dar, ela salvou muitas vidas. Tipo, isso é infalciável. Porque você teria que ter o mesmo cenário sem a vacina para você conseguir fazer a diferença de realmente quantas vidas foram salvas pela... Eu não estou falando que nenhuma vida foi salva, eu estou falando, bom, pelo menos uma vida foi salva pela vacina. Eu sei também que pelo menos uma vida foi perdida por conta da vacina. Então, essas são... Se você falar, foi mais perdido do que salva, ou foi mais salva do que perdido, não dá. Não dá para você falsear a afirmação. O que eu sei é que não só que eu conheço, mas também de pessoas famosas morreram abruptamente depois da vacina. Tipo, depois de existir a vacina. Então eu conhecia pessoas de 40 anos de idade que tiveram derrame. Eu falei, cara, a minha vida inteira eu conheci uma pessoa com menos de 40 anos que teve derrame. Em 30 anos. Tipo, vamos colocar 30 e poucos anos. Daí, no intervalo de 2 anos depois da vacina, eu já tinha 3 pessoas que eu conhecia que sofreu derrame. E eu falei, pode ser que não seja por conta da vacina? Pode ser, mas... Cara, é um fator a mais que vai fazer eu ficar averso à vacina. Tipo, é mais uma coisa que eu conheço mais gente que teve problema com a vacina do que eu conheço gente que teve problema por Covid. Não quer dizer que isso é verdade, mas é a minha experiência. Então ele fala, mas salvou mais vida. Mesmo que seja verdade isso, quem vai acreditar? Você já mentiu sobre uma coisa? Por que eu vou achar que agora? Porque se você falasse o contrário, você estaria colocando o seu na reta para ser processado. Se você agora falar que, não, na verdade a vacina não salvou nenhuma vida e ainda comprometeu outras. Aí você, como ex-diretor do CDC, está se colocando na reta. Então você não vai falar isso, mesmo que seja verdade. Acho que no futuro aí ainda vem mais informações a respeito, viu? Eu não sei. Vai estar com um cara que daqui a alguns anos mais pessoas comecem a falar, sei lá. Falar, no fim das contas, a vacina foi um fracasso da humanidade, sei lá. Sim, vai ver. Porque tem também que nem o esforço que eu acho que eu vi outro dia de... O Anthony Fauci deu algumas declarações meio que tentando que o assunto vacina saia de circulação, que ninguém mais fale de vacina, sabe? Então, por que ele estaria fazendo isso, né? Se ele também era cabeça do CDC nessa época, inclusive ele tinha relações dele como pessoa com o laboratório de Wuhan, em termos de financiar projetos ou de fazer parte de projetos. Então, o Anthony Fauci, além de por exemplo, ter passado pano para vacina ou não ter deixado fazer os testes direito, alguma coisa assim, ele pode ativamente ser responsável pela pandemia, por ter financiado projetos que faziam modificações em vírus. É isso aí. Isso aí, né? E, bom, passando aqui agora para o nosso próximo assunto, vamos falar do português GLS nas escolas, que foi proibido de ser proibido. Que até é estranho falar isso, né? Foi proibido de ser proibido. Então, Alexandre de Moraes, ele proibiu, e não é só, tem uma cidade lá, mas no fim eu descobri que eram 2 cidades, mas eu não peguei o nome de nenhuma. Então, Ibirité. Então, Ibirité é uma. Essa é em Minas Gerais ou em... Minas Gerais. E tem uma outra em Goiás também, né? Que era a mesma coisa, ou não? Não sei dizer, eu só vi essa Ibirité. Então, a Ibirité lançou uma lei lá que não só para as escolas, mas todas as repartições públicas não se poderia usar o que eles chamam de linguagem neutra.
Que é o quê? Falar amigues, todes, entendeu? É coisas que não tem sexo, que não tem gênero. E daí eles soltaram não, tem que usar o que é o português da norma culta. Imagina você manda um ofício para uma empresa e você fala prezade senhore. Eu nem sei como é que é o neutro de senhor. Né? Porque Deve ser senhore mesmo. Senhore. Daí parece que tá falando italiano. É mais fácil transformar tudo em italiano mesmo, então. Capite. Então, o meu italiano também ia ser o mesmo problema, porque você tem que é só a letra que denomina masculino e feminino muda, né? O E é masculino e o I é plural e o A é, né? Tipo, não tem o O também. Tipo, brócolo é o singular e brócoli é o plural. E a gente chama de brócolis em português. Pois é. Então, cara, eu sinceramente não sei. A gente sabe que o governo aí, e inclusive o STF, eles trabalham por um viés político, por uma ideologia, né? Eu, sinceramente, esse negócio da pronome neutro, essas coisas não me incomodam, sabe? Tipo, tá bom, quer mudar, muda, não sei o quê. Mas a minha dúvida tipo, quem define, né, qual é o português correto? É a norma culta? Ou não? Eu acho... Assim, você quer saber quem define na vida real ou quem define para prova de vestibular? Tipo uma prova de vestibular, num concurso, você tem que saber português. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que esse português que é exigido na escola, em vestibular, em concurso, é o que deveria ser permitido oficialmente. Que é a norma culta. Que essa é a norma culta. É a norma culta? Não sei. Sim. E, tipo, em vez de ficar nessa frescura de proíbe, não proíbe, por que não muda a norma culta? Então, não, agora a gente vai falar assim. Fala, tá bom. É que nem farmácia com F, com PH. E pra mim não faz diferença, cara. Então, eu acho... porque eu vou colocar o meu ponto de vista de toda essa história. Você tem uma cidade lá. A cidade não queria ninguém falando amigues. Certo? Certo. Daí uma associação de LGBT que não é da cidade, que não é afetada pela mudança, entra com recurso no STF, falando que a cidade está fazendo uma lei inconstitucional, e daí o juiz prioriza isso frente a tantas outras coisas que ele poderia estar vendo e dá o veredito que não, a cidade não pode proibir. É toda uma perda de tempo, porque eu acho que assim, a melhor, vamos dizer, essa coisa do amigues, do todes, se é uma coisa boa, naturalmente vai ser adotada. Se é uma coisa ruim, vai ser rejeitada. E o jeito que a gente rejeita é com escárnio. Entendeu? Quando alguém chama de todes no grupo do churrasco, você já desconvida do churrasco. Entendeu? Porque você fala, não, eu entendo que quando você fala todes, você não está realmente querendo ser inclusivo. Você está só querendo levantar uma bandeirinha de eu sou uma pessoa com virtudes e eu quero incluir todo mundo. E é mentira, porque a primeira oportunidade você vai cancelar e bloquear e tirar do grupo de um churrasco um cara que fale bem do Bolsonaro, por exemplo. É isso. Então eu acho que ele vira isso. E isso é muito fácil você ver. Você fala, não, o todes não é uma coisa orgânica. Ele não é uma coisa... É diferente de, tipo, quando a gente era jovem e a gente usava o pode crer. Pode crer. Que ainda tinha era o só
e o pode crer. Só pode crer. E isso era uma coisa que a gente usava. Mas a gente não usava para comunicar a nossa posição filosófica e política sobre o mundo. A gente simplesmente achava legal falar desse jeito. Né? E daí fizeram comercial em cima disso, né? No Palio Weekend, se eu não me engano, que é tipo, todo mundo falava só, pode crer. Não muda de assunto. Não sei se você lembra desse comercial. Então eu acho que não tem que proibir nada. E se o negócio for bom, ele vai pegar. Se realmente você não separar por gênero, porque não tem por que a gente separar por gênero, se for pensar. Por que todas as pessoas, sei lá, esse não dá. Que nem todos amigos é melhor que todas amigas. Só porque a gente fala assim. Mas você pode ter um jeito que é tipo, todos amigos são todos homens. Todas amigas são todas mulheres. Todas amigas são o que eles quiserem. Bacanal. É bacana. Mas sei lá, o que você acha? Você não acha também que é uma grande perda de tempo toda essa... Eu penso isso também. O ponto principal é esse. É uma questão de levantar bandeira, né? De tipo, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vive um eterno jogo, né? De torcidas, um fla-flu. Então, é tipo assim, não é a preocupação de, eu quero que todos se sintam incluídos. Não é isso. É tipo, eu quero que o meu time vença. E o meu time apoia a linguagem neutra. Então, eu apoio a linguagem neutra. E eu vou chegar na minha faculdade e eu vou chamar todes. E eu vou chegar no meu trabalho e vou escrever um ofício falando todes. Porque eu quero que alguém fale contra para eu ir no Twitter crescer em cima disso e mostrar como eu sou virtuoso e não sei o quê. Não é uma questão de que as pessoas se sintam incluídas. Porque é isso. A minha opinião sobre a língua portuguesa, eu consigo entender, tá ligado? Tipo... a norma culta diz hoje que se há homens e mulheres, usa-se o masculino, né? Tipo, se tem vários amigos entre homens e mulheres, a gente fala amigos, né? Não fala amigas. Fala, eles são todos amigos. Então, eu entendo que faz sentido você ter uma linguagem neutra, porque não são só homens. Então, a gente poderia usar... são todos amigos. Eu entendo que dá para tipo, deixar mais prático e eficiente. E concordo com isso. Mas eu não acho que o Alexandre de Moraes foi lá e interveio, não sei. Mas ele foi lá e meteu o BD na cidade lá, na cidadezinha de Minas Gerais, porque é um assunto urgente. Como você falou, para o STF para votar o negócio, para dar uma canetada, porque... ele tem uma bandeira a lutar e é uma torcida para agradar, né? Que é a torcida favorável ao governo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não é nem essa bandeira que ele está apoiando aí. O que você acha? É uma outra bandeira que é centralizar o poder no federal. Sim. Então a questão ali, ele usou esse era uma causa fácil para ele fazer isso, mas ele usou esse argumento, né? Ele coloca que quem legisla sobre a educação é o federal. E daí você vê que são... diretrizes e bases da educação. Então quem que faz a educação? No Brasil, são políticos lá em Brasília decidindo um jeito, uma forma para o país inteiro aplicar a educação. Então, mesmo se você pensasse que todas essas pessoas que estão aí têm boa fé, é uma ideia ruim, porque você está aplicando uma medida para milhares de realidades diferentes. E mesmo que eles fossem PhD em pedagogia, ainda assim seria uma má ideia, porque eles não têm ideia da necessidade do cara lá no extremo sul, do extremo norte, e o que é melhor para eles aprenderem. Tipo, de repente você está num lugar onde é muito importante você saber sobre
Guerra dos Canudos ou a Guerra do Paraguai. De repente você está num lugar que não. Que tem coisas regionais que aconteceram que são muito mais importantes para você que vive ali. Né? Então, é isso. Quem deveria cuidar das diretrizes não é a prefeitura da cidade também. É quem? A escola ali, junto, os professores que estão ali, junto com os pais dos alunos e os alunos que estão ali, é que deveriam decidir o que vão ensinar. Porque eles são os que têm maior ganho ou perda se a coisa dá errado. Entendeu? E daí você pega esse modelão, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que eu já tive que trabalhar com isso e é um saco. Muitas das vezes são coisas que não dá nem para você entender o que eles estão querendo dizer com Lei de Diretrizes e Bases, mas daí você quer montar lá um curso de zootecnia enfocado em grandes animais. Ah, não, você tem que pegar lá e você tem que ter uma carga horária de filosofia, de ciências sociais, para o cara que quer aprender a fazer inseminação artificial em cavalo. Cara, se ele quiser aprender filosofia, ele vai lá assistir no YouTube. Tem 200 mil filósofos que vão ser muito melhor do que um professor de filosofia que vai ser encaixado ali num curso de zootecnia. Esse é o formato que é feito aqui no Brasil, né? Educação é tudo federal. E tem essa questão também, né? De deixar centralizado lá o poder para que não abra essa brecha, né? Porque abrindo essa brecha, imagina, cada cidade ia fazer a sua lei e também ia acabar puxando por outro lado, né? Como eu falei que são duas torcidas, né? Existem várias cidades onde a oposição é maioria e daí já ia ser o contrário. Talvez ia entrar até... não ia entrar no âmbito de o que é melhor para a norma culta. Já ia entrar como que a gente faz para a gente ganhar essa batalha. O que nós, opositores, defendemos, né? Enfim, ia virar também ia acabar puxando para o outro lado. A verdade é que o Brasil é um Deus nos acuda. Porque imagina assim, o mesmo cara que coloca que não pode ser, que proíbe, que usa linguagem neutra, se ele pode proibir, se ele tem a força de proibir, ele pode obrigar também. Exato. A usar. Que então, é o que a gente sempre fala, né? Você dá uma ferramenta muito poderosa ao governo e porque você está concordando com o governo agora, a hora que mudar o governante ou ele mudar de intenção, você vai ter que aceitar o poder que você deu para ele. Exatamente. Em falando em dar poder, vamos falar aqui do nosso vilão de 007 da vida real, Klaus Schwab, está aí se preparando para já pendurar as chuteiras e já não vai ser, ele já não é mais o único vilão, agora vai ter uma mesa, um conselho diretor de vilões no Fórum Econômico Mundial. Né? Quem acompanha aqui o podcast sabe a nossa opinião do Klaus Schwab. A minha opinião, pelo menos, se não é o mais, é um dos mais perigosos do mundo, com toda a sua agenda aí e com o Fórum Econômico, que por algum motivo virou uma coisa oficial e que realmente dita regras no mundo. Ou seja, o cara chama todo mundo para um resort de férias na Suíça. Começou a fazer isso lá nos anos 70. Por algum motivo as pessoas começaram a ir e dar crédito e hoje, o que se fala no Fórum Econômico Mundial é referência de governança no mundo. É meio um absurdo se você for pensar nisso, né? Me lembra muito aquela personagem do The Office que decidiu que era chefe, tá ligado? Ela começou a ir e falar que era chefe e virou chefe, tá ligado? Ninguém promoveu ela, ninguém indicou ela pro cargo, mas ela foi falando até que, beleza, então você é chefe agora.
Eu tô tentando lembrar como é. E mesmo assim, depois ela inventa um outro cargo pra ela, né? Porque quando o Andy consegue voltar, Eu não lembro. ela inventa que ela ia ser coordenadora de projetos. Daí ela fica arranjando projetos pra fazer. Acho que sim, não Ela lembro. fica uma... Mas então ele tem agora um board, né? Um quadro de trustees, que eu acho que a melhor tradução para o português seria mesmo um conselho diretor. E da visão, vamos ver quem que é essa galera, quem que é esse esquadrão do mal. Não sei como é que fala esquadrão do mal. Fala algum desses que seja um esquadrão, que seja vilão nos quadrinhos, tipo... É o... Caramba, fugiu. Tinha o Esquadrão Suicida. Então, mas é que o Esquadrão Suicida, eles são pessoas vilãs que são colocadas numa missão impossível, mas para fazer alguma coisa pro governo. Acho que pode ser. Tá encaixando. Então, Christine Lagarde. Não faço ideia como é que se fala isso. Lagarde. Ela é a cabeça do Banco Central Europeu. Quem que é a Christine? Ela é uma pessoa que defende que todas as transações, que se crie uma moeda, uma criptomoeda central do governo, que todas as transações sejam monitoradas, ou seja, o governo vai saber até quantos pães você comprou na padaria e que, tipo assim, você gastou mais que tanto, já vai para um outro nível de vigilância que vai ficando cada vez pior. Ou seja, se você um dia comprar um carro para o seu irmão, você vai ter que justificar isso lá para o ministro de sei lá o quê. O outro cara que a gente tem na lista aqui é o Larry Fink. Ele é o cabeça, CEO, o presidente, chairman da BlackRock, né? Esse aqui é o amigo do Monark. O Monark que gosta dele. A BlackRock, para quem não sabe, é uma empresa de fundos nos Estados Unidos. Então, o que eles têm é muitos investimentos. Eles compram fundos de investimentos de outras empresas e daí eles vendem esses fundos como... para pessoas que querem fazer uma aposentadoria, querem fazer alguma coisa, então colocam o dinheiro lá, então eles pegam, não para pessoa, mas realmente para empresas. Então imagina assim, você tem a aposentadoria da Embraer, e daí eles põem todo o fundo, eles coordenam lá onde vai ficar esse fundo, eles contratam a BlackRock para controlar essa grana e controlar os fundos deles. Ou seja, eles têm muita, muita, muita grana. E a BlackRock está começando com umas histórias... Está começando não, já faz um tempinho que quer fazer um quadro de pontos, né? Para você ser uma empresa que eles investem ou não, que vai depender se você segue a cartilha woke, no caso, que seria... você faz o que para mudanças climáticas ou quantas pessoas não binárias trabalham num cargo executivo, e toda essa história eles estão querendo fazer, que é o que eles chamam de ESG, né? Que é o Equity, Sustainability and Governance. Então eles querem criar um crédito, e daí se você não andar com a cartilha deles, do jeito que eles querem, eles vão te cancelar e você não vai conseguir mais investimento, você não vai conseguir mais nada. Então essa é a BlackRock tentando impor a sua agenda em outras empresas. E tá dando agora, na verdade, não tá dando muito certo, isso vou comentar daqui a pouco. Depois a gente tem o Mark Benioff, que é da Salesforce. Então a Salesforce, ela tem uma empresa... Cara, eu não sei muito bem o que a Salesforce é uma empresa. Eles têm tentáculo em tanta coisa, mas é tudo voltado a sistemas ERP e a integração em nuvem. Então, eles têm alguma coisa... Eles têm alguma coisa de nuvem, assim como a Amazon tem a AWS, a Salesforce tem a plataforma deles, mas eles também fazem coisas para marketing, para RH, para um monte de coisa. Então, e o cabeça é esse Mark Benioff, e a Salesforce está sempre
em algumas conspirações aí de dominância global. E os dois últimos aqui é o Al Gore. O Al Gore, que segundo ele o mundo já acabou, né? Ele fez o documentário lá nos anos 2000, que o mundo ia acabar em 20 anos, e o mundo não acabou ainda, mas ele continua falando a mesma coisa, que o mundo vai acabar em 20 anos. E o Mark Schneider, que é o cabeça da Nestlé. O que você acha, Davi, desse esquadrão suicida aí? Cara, eu não sei, né? Eu acho que a, a parte boa, a boa notícia é que tendo um quadro com várias pessoas que tenham um ego muito grande, existe uma possibilidade maior de ter um racha aí, né? Porque se fica tudo com um cara só, com o Klaus Schwab, né? Tipo, ele vai dando as diretrizes e tal, vai seguindo. Mas se ele já tá pensando em aposentar e deixar, é que nem quando um pai morre e deixa a herança pros filhos, né? Daí vira aquela briga, todo mundo quer tirar vantagem. Então, eu acho que é uma demonstração de fraqueza do Schwab. Tipo, ele tá demonstrando. Não que é uma demonstração de fraqueza. Tipo, é uma coisa que deixa evidente que teve um baque aí na reputação do Fórum Econômico Mundial e nele como pessoa, no poder que ele tem. E daí chegou em tal ponto que meio que deve ter tido uma pressão, alguma coisa, e falou assim, você tem que dividir essa pizza aí. Senão a gente vai pular fora e acabou o Fórum Econômico Mundial. E daí falou, não, tá bom, então vamos dividir a pizza, e daí dou um pedaço para cada um aqui dos meus coleguinhas. E tem muitos mais nesse quadro diretor. Eu coloquei aqui só os principais que eu conhecia, mas tem tipo ministra da comunicação de Ruanda, tem umas coisas muito loucas. E acho que também isso é o sinal né, é uma resposta de como eles não estão conseguindo colocar a agenda deles do jeito que eles acharam. A gente teve vídeo do cara falando... o problema é, né, o cara do Fórum Econômico Mundial, agora não vou lembrar quem que era ele, é um professor de alguma universidade americana. O problema é que as elites de hoje estão mais unidas que nunca, mas a fé do povo nas elites é o menor que já teve. E tipo, a prepotência desse cara de colocar, né, ele como elite, que a elite tem que guiar a plebe, sabe? Tipo, é ridículo isso e é bom que a galera esteja acordando para isso mesmo. Então eu vejo esse passo aí do Klaus Schwab como uma indicação dessa rejeição. Um outro sinal que eu vejo também que existe essa rejeição é que já nos Estados Unidos estão aparecendo coisas que até tipo 2 anos atrás ia ser inimaginável porque são contra a cultura woke. Então não sei se você viu, teve o roast do Tom Brady? Isso, do Brady, nossa, aquilo lá, né, foi só anti-woke. O Dana White falando lá de que, tipo, eu não sei porque vocês me deram tão pouco tempo para falar. Meu nome é Dana. Isso não é trans suficiente para vocês, Netflix? Tá ligado? O cara falando isso num show do Netflix. E uma coisa que seria inimaginável que seria permitido fazer um tempo atrás, mas agora parece que está tendo essa. E vai ter essa reação, que vai ser inclusive mais exagerada, mais forte no começo e depois normalizar, né? Tipo, porque no começo é mais engraçado você ser anti-woke, porque você está quebrando um paradigma. Então você vai ter mais exemplos. Acho que é isso. E o fracasso do grande reset também, que ninguém quis saber desse negócio de não ter nada e ser feliz.
a gente tinha visto o grande reset, as propostas, e não fazia muito sentido mesmo. A própria questão da criptomoeda única e universal, tipo, porque eu acho que quem está interessado em criptomoeda atualmente justamente não quer unificar a moeda e que seja controlada. E Exatamente. quem não está interessado em criptomoeda não está interessado em criptomoeda. Então, tipo, é um negócio que nasce morto já, uma ideia que nasce morta. Vamos para os avisos da visão? Bora para os avisos. Então, quiser entrar em contato com a gente aí, procure-nos no Telegram. Temos um grupo no Telegram, o Terapia da Conspiração, só procurar lá. E temos também um grupo de chat lá, um chat no Telegram, Terapia da Conspiração Chat. Além do Telegram, outra forma de entrar em contato com a gente é o Twitter, que é atualmente conhecido como X. Nosso arroba é @podcasttdc, ou pesquisa lá também na barra de pesquisa Terapia da Conspiração Podcast. Você irá nos encontrar no X Twitter. E você pode também nos mandar e-mail, assim como o Eduardo mandou e a gente leu e comentou aqui no começo do episódio. A gente gosta muito de receber os e-mails dos terapeutas, então manda um e-mail aí com a sua opinião sobre esse episódio ou outros episódios, com dicas, sugestões, opiniões, se concorda, se discorda. Manda aí um e-mail no contato@terapiadaconspiração.com. Então, manda aí um e-mail que a gente, quem sabe, no próximo episódio pode ler o seu e-mail e comentar a respeito. Certo, Ariel? Certo. E lembrando que somos compatíveis com o Podcasting 2.0. E se você tem um aplicativo que também é compatível, você pode escutar esse podcast com capítulos, transcrição de texto e também doar uns satoshinhos. Você encontra um aplicativo compatível em podcastindex.org. Os links vão estar na descrição deste episódio. E com isso, vamos rapidão aqui para os 2 últimos temas. Primeiro vamos falar do presidente do Irã, que morreu num suposto acidente de helicóptero, né? E Israel já falou que não foi eles, então, pô. Também, se fosse, não sei se eles falariam. Né? Cara, o pior é que quando eu vi essa notícia, eu já pensei, né? Mataram o cara. Mas depois eu fui ler um pouco a respeito. Daí eu já não sei se é galera justificando demais, o que tornaria mais suspeito, ou se é só a verdade. Mas diz que esse helicóptero aí, ele foi adquirido pelo Irã em 68, alguma coisa assim. Não, foi nos anos 2000. No começo 2000? dos 2000 que eu li. Então será que o modelo é de 68, alguma coisa assim? Pode ser. Porque ele é americano, né? Veio dos Estados Unidos. E o Irã não tinha mais peças de reposição. Uma das coisas que eu vi é que eles teriam que, para fazer a manutenção do helicóptero, eles teriam que fazer uma engenharia reversa, né? E ir atrás das peças similares através do mercado chinês, alguma coisa assim. Mas eles não teriam acesso às peças originais dos Estados Unidos, porque eles romperam, né, as relações já faz um tempo, então talvez seja uma possibilidade, e talvez não seja uma boa ideia você andar num helicóptero comprado de um inimigo que você não tem mais como fazer a manutenção, não sei. Eu acho assim, pode ter sido um acidente? Pode. Mas para fins desse programa, é mais legal que não tenha sido um acidente, para a gente pensar nas conspirações que pode ter acontecido. E uma coisa que eu acho, porque assim, estava o vice-presidente, estava um monte de gente que faz parte do governo. O que me mostra que não é um governo muito unido. Porque um governo que está muito unido nas mesmas ideias, eles teriam a preocupação de dividir a galera, porque se tivesse um acidente, para não morrer todo mundo ao mesmo tempo, para alguém ainda conseguir governar o país. Daí agora o jeito que ficou,
Eu não sei, eu não entendi muito bem como que é o negócio no Irã, mas pelo que eu entendi, você tem daí agora o líder supremo lá e o filho dele vai assumir até que sejam convocadas eleições, alguma coisa assim, e daí o cara tem uma carta branca para fazer as coisas sem nenhuma consequência. Mas quando você vê o que aconteceu e o jeito como você falou, que eles trabalham tanto para justificar esse acidente, tanto que eles falaram num pouso forçado do helicóptero, tipo um pouso de emergência, alguma coisa assim. Cara, um helicóptero ele cai, não tem como você fazer um... Às vezes Né? ele foi forçado a pousar por um míssil. É, foi forçado a pousar pela gravidade, por uma força que o atraía em direção ao centro da Terra. Olha, rapidinho, mas pelo que eu vi aqui, essa versão do helicóptero, ela foi fabricada entre 68 e 78. Então não é dos anos 2000. Mas eles compraram nos anos 2000. Entendi. O governo iraniano não informou a data de fabricação da aeronave envolvida. Pode ser que ela tenha sido adquirida nos anos 2000, mas foi fabricada entre 68 e 78. Essa é outra coisa. Você vai andar de helicóptero. Em helicóptero... Tipo assim... Pode ter sido um acidente. Mas pode não ter sido. Eu acho que se não foi um acidente, a minha teoria é que foi um ataque interno. Foi uma sabotagem, foi alguma coisa assim. Não teve envolvimento de míssil internacional, de ataque de Israel ou Estados Unidos. E muito eu acho que isso é ruim para Israel e Estados Unidos. Porque esse cara, ele fez lá o ataque dos drones e eles tentam pegar isso aí, mas se você assistiu Terapia da Conspiração, nós falamos da nossa hipótese aqui desse ataque de drones ter sido puramente um teatro, né? Uma coisa coordenada para um teatro, para mostrar poder, mas não fez nada. E pode ser que tenham pessoas que ficaram completamente desgostosas do presidente ter feito parte desse teatro. Pessoas, porque o Irã realmente suporta o Hamas. Existem pessoas no Irã, no governo iraniano, que realmente defendem o Hamas e suportam o Hamas. Então, se você faz um teatrinho com Israel, essas pessoas ficariam realmente ofendidas. E nisso aí ele pode ter custado a vida dele, e agora eles vão tentar colocar um sucessor que é amigo de verdade do Hamas. Então essa é a minha teoria. Eu não vou prolongar muito porque é tempo. Eu também acho que que, não querendo ser o do contra, né, que está num programa, num podcast de teoria da conspiração, mas nessa eu não sei, eu tô acreditando que pode ter sido um acidente, sei lá, um helicóptero velho, sem peça de oposição, mau tempo. Mas não sei, né? Às vezes as conspirações são muito bem armadas e por isso que elas acontecem, né? Faz sentido isso que você falou de ser uma coisa mais interna e talvez alguém mais pró-Hamas aí no lugar dele, né? Eu já aceitei que o terremoto de Nova Jersey não foi conspiração. Então essa foi a minha cota de acreditar em que coisas acontecem sem conspiração. É o limite. E o limite. E beleza, vamos pro último aqui pra gente terminar, que é o da Stalker. E começar falando que ninguém na televisão brasileira consegue falar stalking. Eles falam stacking, staking. Ai. Mas você viu isso aí, Davizão? Eu vi, né? Então, ela é artista plástica, sei lá, de 23 anos, foi presa por stalking. Estava stalkeando um médico casado já e
dentre as muitas loucuras dela, ela deixou mais de 1.000 mensagens para ele. Chegou a ter mais de 2.000 números de telefone cadastrados, porque para não adiantar ele bloquear ela, ela tinha mais de 2.000 números para encher o saco dele e aporrinhar ele. E a grande questão é, a defesa dela, o advogado disse que não tem como ser stalking se era recíproco. Diz que eles tiveram um caso e que ele mesmo procurava ela. Já ele diz que nunca teve um caso com ela, o médico que é casado, inclusive, diz que não teve nada com ela e já fez, acho que, sei lá, cerca de 50 boletins de ocorrência, 40, não lembro direito. Entre Enfim. 40 e 50, 40 é alguma coisa. E a gente tá vendo essas notícias esquisitas aí no nosso Brasilzão. A mulher foi presa e parece que não é a primeira vez. Inclusive, existe uma... Como que fala mesmo quando existe uma restrição? Ela não pode chegar perto dele, né? Ela já tinha feito um acordo que não ia chegar mais perto dele, chegou, daí foi presa, daí foi solta com a condição que não ia entrar em contato de jeito nenhum, nem com ele, nem com o familiar. Entrou em contato e daí ficou foragida ainda 1 ano aí até acharem ela numa outra cidade aí de Minas. Acho que estava fazendo faculdade em Uberlândia, fazendo um curso de nutrição. E ela chegou em um dos episódios a atacar a esposa do médico, né? Roubou o celular e a chave do carro. Essa era a esposa tirou o celular dela. A esposa tirou o celular dela. E daí ela ficou falando que roubou o celular e que tem as provas tudo aí e que você vai ter que agora você vai ter que arcar. Não, ela fala alguma coisa, você me prometeu o céu e o mundo, falou pra ele. Que é isso que me leva a uma... Você lembra de How I Met Your Mother? Um episódio com o Mike Tyson. Mike Tyson? O Mike Cara, não Tyson, lembro. Ele pega ele carrega o bebê do Marshall e da Lily, que eles deixam com a Robin. Que na verdade a história vai sendo contada como se eles estivessem no futuro e a Robin cada vez vai contando um detalhe da história pra Lily. E daí chega uma hora que o último era uma senhora que ajudou ela na rua e tal, e o último detalhe que ela muda é que não era uma senhora, era o Mike Tyson. Era o Mike Tyson. Acho que mais ou menos, deu uma refrescada aqui. E o Mike Tyson fala nesse episódio que tá o Ted tá saindo com a Jeanette. Não sei se você lembra qual que é essa. Janete, não a loira, completamente louca. Ah, sim. E ele fala que atrás de toda mulher louca, atrás de toda mulher que parece ser completamente louca, tem um cara que também tá envolvido nessa loucura. E que daí que eles descobrem que o Ted também tá... Tipo, eles foram mandados pra fora do estádio, mas porque eles se pegaram no estádio. Quando o Ted tá gritando por ajuda lá, ela tá com as botas de cowboy vermelho e ele agarra ela e beija ela e pede ajuda. Então ele tá sendo recíproco. Então eu imaginei que essa poderia ser uma alternativa pro que tá acontecendo, mas achei perigoso o cara deixar extrapolar tanto assim. Certo? Tipo, pro cara... Uma coisa que pode ser é que ele teve um caso pequeno com ela e aí ela ficou stalkeando todo esse tempo o cara. Ou a outra é que realmente de tempo em tempo eles voltavam assim e daí reativava o stalking. Cara, e o pior é que eu acho que as duas são bem viáveis. A princípio eu tava pensando só de que, tipo, eles tiveram um caso e a mulher endoidou. Mas existe essa possibilidade, né, do cara sentir falta da loucura da mulher e mandar alguma coisa. Só que eu acho que se ele mandasse... Bom, vamos ver, né? Os advogados dela dizem que tem print. Se ele mandar, tem print. Senão, impossível, né? E daí é aquela coisa, tipo... Porque também um caso não justifica o comportamento dela, certo? Certo. Tipo, essa menina, ela ligou pro filho dele pra perguntar se onde que o filho tava. Ela foi em congresso de medicina atrás do cara. E uma coisa que é muito interessante, essa menina pode ser um gênio. Por quê?
Porque ela hackeava o telefone para conseguir um número e para conseguir ligar sem nada. Ela usava, entendeu? Ela usava. Tem IPs de tablets que foram distribuídos pela prefeitura, que foram usados para clonar o celular, conseguir o número dele, do médico, umas coisas assim, entendeu? Porque eu vi que ele trocou de número várias vezes e ela tinha facilidade de conseguir o número dele. Então, pode ser que ela seja mesmo, né? Então, pode ter uma coisa muito cabulosa que envolve aí uma mente brilhante, igual do filme Mente Brilhante, onde também ela é esquizofrênica e brilhante, só que no caso dela, pode ser que ela ganhe um filme ainda, mas ela não vai ser o tipo de filme que foi o do Mente Brilhante, lá do Russell Crowe. Quem sabe, né? O dia que sair o filme, a gente vai ter gravado aqui a nossa premonição. Mas não sei se tem mais muito, mas eu achei isso dela. O delegado também falou isso. Ou ela tem um amigo hacker, ou ela é hacker, para ter conseguido fazer as coisas que ela fez. Que é um ponto que ninguém tá falando muito. Ninguém pega nesse assunto na internet. Mas que seria a primeira coisa que eu gostaria de descobrir. Ela é hacker? Sim. Então, beleza. Então, ela é hacker. Se ela não é hacker, quem que é o hacker? Porque essa pessoa ainda está solta. Às vezes ela é só uma laranja que o hacker usa para stalkear o médico. E, na verdade, o que ela faz tá sob efeito de hipnose. Ela nem sabe o que ela está fazendo. E quando vai ver no fim, é o próprio médico que está stalkeando ele, porque ele tem dupla personalidade e quer atenção. Agora eu já mudei de opinião. Essa é a mais viável de todas, não tem como estar errado. Nossa, se não for isso, não tem o quê? Tá na cara, né, mano? É óbvio que é isso. Então é isso. Nosso tempo tá bom aqui, na verdade tá bom, não, já estouramos faz uns 10 minutos. Isso aí. Vamos fazer o nosso Sabedoria da Conspiração, que aprendemos no episódio de hoje. Você quer começar, Davi? Ou você quer que eu comece? Eu quero. Se você é presidente de um país que está em guerra, não ande num helicóptero fabricado pelo seu inimigo, o qual você não tem mais relação e não compra mais peças de reposição, não faz a manutenção original de fábrica do seu helicóptero, não ande nele com tempo ruim e muito menos se tiver gente querendo te ver morta e a se aproveitar de uma situação para fingir que foi um acidente. Essa é a sabedoria da conspiração de hoje. É muito sábio isso. Várias pessoas deveriam... que já aconteceu aí, não, talvez não tão importantes, não com todos os detalhes desse, mas parecido, né? A gente tem o cara do grupo Wagner, a gente tem o cara que foi o juiz lá, como é que era ele? É com Z, não é? Não. Eu não vou lembrar agora. É com T ou com Z? E tem o que foi candidato a presidente também, Eduardo Campos. É o Teori Zavascki. É com T e com Z. Nós com os dois. Teori Zavascki e o Eduardo Campos. É Eduardo Campos mesmo? Esse? Não... É Eduardo Campos. Agora eu não sei se é Campos. Foi um economista e político brasileiro. Beleza. Minha sabedoria da conspiração hoje... Cara, tipo, quando você vai se achar que tem uma menina muito da hora e louca e se achar que vale a pena, pensa duas vezes e leia essa história da como que é o nome dela mesmo? Kawaya. Não, Kawara, né? E é um nome esquisito ainda. Não, tem menina, Davizão, não sei se você já teve isso, de se encontrar na vida uma menina assim. Ela é bonita, mas ela é completamente louca. Sabe? Tipo, não, mas... Não tô falando de ciúminho por conta de... Eu já conheci pessoas assim. Eu já conheci, inclusive casei. Quê?
Espero que ela não ouça isso. Né? Mas é isso. Então pense 2 vezes. Veja essa história aí da Kawara, sei lá como é que fala o nome dela. E não faça isso. Ela pode achar que vocês estão num relacionamento quando você só estava numa noite só. Num date de uma noite só. É isso aí. E é isso aí. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, recomendo o podcast para um amigo seu. Se vocês não gostaram, recomendo o podcast para um stalker seu. De qualquer jeito, nós estaremos aqui. E aliás, não falamos nada durante hoje. O programa mudou de dia. Semana passada, ele por conta de problemas pessoais, eu tive que publicar na quinta-feira, não na quarta-feira como de costume. Mas agora a gente vai mudar e vai ficar na quinta-feira e não na quarta-feira. Então, isso devia ter sido falado lá nos avisos. Não foi falado, então se você ficou até o final, você sabe. Se não, a gente reforça isso na semana que vem. E também você vai perceber que você entrou lá quarta-feira e não tinha nada. É na quinta-feira agora. Certo, Davizão? Considerações finais? Certo, é isso aí, galera. Muito obrigado para quem tem nos ouvido, tem nos acompanhado. Entrou em contato com a gente, manda e-mail para a gente, né? Fala com a gente no Telegram. É isso aí. Muito obrigado a todos. Espero que estejam curtindo o nosso podcast. E se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. Bem-vindo! Nossa. E aí, parça? E aí? Quer fazer um bagulho só? Não, vai lá. Aí, vou ficar aqui, ó. Vou desligar o microfone para não te incomodar.